Olá, moçadinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de História. Lembrando que nós vamos começar a aula com a correção da ficha. Então, pegue lá sua ficha de atividades, abra na página 131 da ficha, ok? E nós iniciaremos com a correção. A primeira pergunta está lá, o que é um quilombo? O quilombo é o local onde os escravizados fugiam para se esconder dos fazendeiros, dos donos do engenho, para fugir da escravidão, dos maus tratos. Então, vamos lá? Número 1. Quilombo é o local para onde os escravizados fugiam para se esconder dos seus senhores ou dos donos do engenho, né? Eu coloquei aqui dos seus senhores porque o que acontecia com os escravos? Os escravos tinham donos, né? Eles eram comprados. Número 2. A imagem a seguir retrata um quilombo no Espírito Santo. Observe atentamente, com base em sua análise e seus conhecimentos, escolha palavras que completem as lacunas de forma adequada. Os quilombos são terras urbanas ou rurais? Rurais. Então, 2, letra A, rurais. Letra B. Uma das principais atividades econômicas dos quilombos é a agricultura ou a indústria? Ora, se é rural, a atividade é a agricultura. Letra C. O quilombo tem direito histórico ou comprado sobre as terras que ocupam? Tem um direito histórico. Lembrando lá que eles têm que o quê? Comprovar aquele local por meio de fotos e relatórios de reuniões, vários itens para poder mostrar que eles já viviam. Então, é por histórico. Ninguém foi lá e comprou aquele local, ok? 132, vamos lá. Atualmente, há muitas comunidades quilombolas no Brasil. Sobre esse tema, pinte de amarelo o estado brasileiro onde você mora. Então, você vai pintar de amarelo o seu estado. Ai, professora, eu moro no Amapá. Então, você vai pintar o Amapá de amarelo. Professora, eu moro no Rio Grande do Sul. Então, eu vou pintar o Rio Grande do Sul de amarelo, ok? Eu moro em Pernambuco. Vai pintar o estado do Pernambuco de amarelo, tá? Letra B. De verde, o estado com maior quantidade de terras quilombolas tituladas. Então, vai voltar lá no livro que nós vimos, que nós inclusive respondemos qual que é com maior quantidade de terras tituladas. O Pará. Então, vai pintar de verde aqui o estado do Pará, ok? E de vermelho, os estados com menor quantidade de terras quilombolas. Quais são esses estados com menor quantidade? Então, você vai pintar o Acre, aqui, de vermelho,
o Amazonas, de vermelho, Roraima, de vermelho, Mato Grosso, aqui de vermelho, onde mais? Minas Gerais, aqui na região sudeste, Paraíba, aqui no nordeste, de vermelho, Ceará, aqui no nordeste, aqui o Ceará, nordeste de vermelho, Tocantins, aqui também de vermelho, e o estado do Espírito Santo também de vermelho, tá? Vou repetir os estados que você vai pintar de vermelho, presta lá atenção, você fazer a correção. Acre, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Ceará, Tocantins e Espírito Santo. Esses são o que você pintou de vermelho, que são os estados com a menor quantidade de terras quilombolas tituladas, tá? Vamos voltar lá para o nosso livro agora, né? Na página 252. Isso? 252. Vamos lá, vou abrir aqui, lá na página 252. Com a lupa na mão. Leia o trecho a seguir, retirado da Lei de Terras de 1850. Lembra que essa lei foi quando as terras começaram a ser compradas. Depois, com base nele, responda as perguntas. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro meio que não seja o de compra. O que são terras devolutas? Olha lá no glossário. Terras que não possuem dono particular, mas que também não são utilizadas pelo governo. Então, você não pode adquirir essa terra a não ser comprando. As exceções a isso são as terras situadas nos limites do império com países estrangeiros, as quais poderão ser concedidas gratuitamente. Artigo 2º. O que se apossarem de terras devolutas ou de outras pessoas e nelas derrubarem árvores ou lhes puserem fogo, serão expulsos e sofrerão apenas a pena de 2 a 6 meses de prisão e multa de $100, além de pagar pelo dano causado. Eu acho que era dólar aqui a moeda. Já vou corrigir, tá, pessoal? Se não for esse aqui. Ou sem cruzeiros, cruzados lá. Letra A. Como as pessoas adquiriram terras no Brasil antes da Lei das Terras? O que mudou com essa lei? Então, antes da Lei de Terras, lembra lá que era o sesmarias. Então, vamos lá, acompanhei pelo livro digital a correção. Letra A. Então, era por meio da doação, né? Ou ocupação da terra. E a mudança com a lei de terras, as terras precisaram ser adquiridas por meio da compra. Então, ou digo ali, foram doadas, era como? Por meio das sesmarias. Letra B, vamos lá. Por que as terras brasileiras que faziam limite com outros países não precisavam ser compradas para que no interior do Brasil fosse ocupado e as suas fronteiras fossem protegidas? Então, para que o interior do Brasil fosse ocupado e as suas fronteiras fossem
protegidas, ok? E a letra C agora é uma resposta pessoal. Você vai dizer aí, você acredita que essa lei teve impacto positivo ou negativo no Brasil? A partir do momento que as pessoas tinham que comprar terra e não mais serem doadas essas terras, isso foi algo positivo ou foi negativo para o Brasil? Lembrando lá da época que tudo aconteceu. E por que você acha que foi positivo ou por que você acha que foi negativo? E o acesso à terra hoje, como que se dá? Lembra que eu comecei esse capítulo perguntando a vocês onde você mora? Como que é? A sua casa é alugada? É proprietário? Como que funciona? Lembra da questão da diferença entre propriedade e posse? Você tem a posse da sua casa ou a propriedade da sua casa? Vamos ver ali, o que diz? Podemos dizer que o acesso à terra é um direito, pois é a base para alimentação, moradia e sustento de muitas pessoas. Atualmente, no entanto, ainda existem práticas como grilagem e invasão a terras indígenas e quilombolas. Nós já vimos isso, né? Que dificultam o acesso à terra por parte de alguns grupos da sociedade. Com exceção das terras indígenas e quilombolas, a maioria das terras brasileiras são adquiridas apenas por meio da compra. Lembra que por que exceção das terras indígenas e quilombolas? Porque isso é um direito adquirido deles. Eles têm direito àquela terra, apesar de terem que comprovar e ainda ter muita terra indígena e muita terra quilombola que está no processo de titulação e no processo de demarcação, no caso das terras indígenas, eles têm direito àquele local. Eles não têm que comprar por aquilo, tá? Desse modo, alguns grupos e movimentos sociais defendem a necessidade de um maior acesso à terra para a população mais pobre, mediante a redistribuição de terras que não são utilizadas. Então, olha lá, vamos para o mão na massa. Leia as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vou marcar aqui com o livro digital e você acompanha, ok? Vamos lá. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, as terras dos indígenas só podia ser adquirida por meio da compra. Falso, né? Os portugueses simplesmente foram se apossando ali da terra, inclusive tentando escravizar muitos dos indígenas. Os indígenas têm direito histórico à terra, pois já habitavam suas terras antes da chegada dos portugueses. Exatamente, é um direito deles, verdadeiro. Com a abolição da escravatura, os quilombolas deixaram de existir. Falso, né? Hoje em dia não é mais se usado os quilombos para fuga de escravos, mas como um local que mostra a resistência e contra a discriminação e o racismo. E por último, os imigrantes vieram ao Brasil, em sua maioria, para passear e trabalhar nas cidades com o comércio. Falso, eles vieram para o Brasil para trabalhar na agricultura, trabalhar no comércio, trabalhar em indústrias e principalmente buscar melhor qualidade de vida, certo? Então, número 2, vamos lá. Por que podemos considerar o acesso à terra um direito? Porque a terra é um local para sustento, moradia, né? E lazer também, né? Um momento para descanso. Então, vamos lá. Número 2. Porque é por meio da terra que muitos povos obtém seu sustento e conseguem manter sua cultura
e suas tradições. Número 3. Ao longo da história do Brasil, podemos dizer que todas as pessoas sempre tiveram acesso à terra? Justifique. A gente pode dizer que todas as pessoas têm direito? Não, né? Porque muitas pessoas perderam o poder da compra. Com a questão de só poder comprar, muitas pessoas perderam esse acesso. E existem aí muitas propostas de questão de redistribuição de terras que não estão sendo utilizadas para essas pessoas, principalmente, que não têm acesso. Então, vamos lá. Número 3. Não. Pois, por muito tempo, então, olha lá, muitas pessoas perderam as suas terras por conta da grilagem, né? Aquelas pessoas que tomavam a terra do outro, que se intitulavam donos, se consideravam donos, falsificavam a questão do documento e tomavam a terra do outro também. E os indígenas e os quilombolas, o que aconteciam? Tinham as suas terras invadidas lá por madeireiras, garimpeiros, que iam para poder conseguir riquezas naquele local. Pessoal, vocês vão fazer aí agora ficha de atividades, as páginas 135 e 136, que é uma revisão de tudo que nós trabalhamos neste capítulo do livro de História. E aí, quando você retomar suas aulas presenciais, você mostra para a sua professora. Certo, turma? Nós encerramos aqui o nosso livro 2 do livro de História e nos vemos em breve para as próximas aulas. Espero que até lá já vocês também possam estar presenciais nas suas escolas com seus professores e colegas. Um beijo carinhoso da Prof. Ju e se cuidem. Tchau!